Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai trazer aula de equilíbrio 4, pH e POH. Hoje tem bastante coisa legal e muito exercício. Então, equilíbrio iônico na água, que é o produto de H+, e OH-, que vai dar origem ao pH e POH. A água, de uma forma simplificada, a gente diz que ela sofre autoionização, liberando H+, e OH-. De uma forma mais rebuscada, mais completa, é como se duas águas interagissem, uma doando H+, e a outra recebendo H+. Uma atua como ácido, a outra atua como base. Então, de modo geral, a gente acaba tendo isso aqui, ó, duas águas. Uma delas doa o H+ para cá, essa que recebeu o H+ se torna H3O+, e a que perdeu o hidrogênio vira uma hidroxila. E aí eu fico com meio ácido e o meio básico. Como as quantidades são iguais, o produto final é neutro. A gente vai dizer que em relação a Bronsted, né, para quem não lembra, Bronsted-Lowry é aquela teoria de acidez e basicidade que diz que a espécie de caráter ácido doa H+, e a espécie de caráter básico recebe H+. Então, essa molécula aqui doou H+, é o ácido. E o que ela se tornou, ela perdeu H+, virou H-, é a base conjugada dela. Quando eu tenho uma substância, né, que tem capacidade de receber esse H+, essa substância vai ser considerada a base, e a substância na qual ela se transforma, que é o H3O+, vai ser o ácido conjugado dessa base. Só para a gente lembrar, essa interação aqui é a ligação de hidrogênio que acontece antes de acontecer a reação. Então, primeiro as duas águas fazem ligação de hidrogênio e só depois o hidrogênio se transfere de uma água para outra. Experimentalmente, essa reação aqui tem dados de alfa, que é o grau de ionização, de 1,81 vezes 10 a menos 9, isso é dado experimental. E a constante de ionização não é o Kw, é o Kc, tá? Não é Kw, Kc. Vai ser produto sobre reagente, então H+ e OH- sobre a água teria um valor de 1,81 vezes 10 a menos 16 a 25 graus. Detalhe, de novo, isso aqui é experimental, isso aqui não foi calculado com nenhuma forma, isso foi visto em laboratório. E eu não estou falando de Kw, estou falando de Kc, produto sobre reagente. Só que, quando eu pego a água que estava aqui, porque a concentração molar da água é um valor constante, e jogo para lá, eu vou ter a constante Kc multiplicada por outra constante, que é a concentração molar da água. Calculando essa concentração molar da água, se a gente pegar 1 litro d'água, que tem densidade 1, tá? Porque eu quero calcular o Kw, isso aqui junto, ó, isso tudo aqui junto, eu vou passar a chamar de Kw, mas para isso eu preciso calcular a concentração molar de água. Então, 1 litro de água, que equivale a 1 quilo de água, que equivale a 1000 gramas de água, se eu dividir massa pela massa molar, eu fico com 55,5 mols de água. É a massa de 1 quilo dividido pela massa molar, que é 18. Só que como isso aqui está em 1 litro d'água, esse valor aqui é, na verdade, mol por litro, porque eu estou trabalhando com 1 litro d'água. E aí, quando eu pego o valor experimental de 1,81 vezes 10 a menos 16 e multiplico pela concentração molar de água, eu chego àquele valor que todo mundo conhece, que é Kw. Kw, na verdade, é o Kc vezes a concentração de água, multiplicado pela própria concentração de água, que é 55,5 mol por litro. Aí eu chego no bom e velho 1 vezes 10 a menos 14, isso é 25 graus Celsius. Se eu mudar a temperatura, que aliás é a única coisa que muda qualquer constante, né? Kw, Ka, Kb, Kh, Kc, qualquer K, ele só é modificado com a temperatura. Então, o valor de 1 vezes 10 a menos 14 é 25 graus. Se eu tiver outras temperaturas, eu tenho outros valores de Kw. Mas a gente vai trabalhar a 25 graus, que é mais fácil. Então, em termos de água pura, eu tenho H+ igual a OH-, e aí, como os dois juntos tem que ser 10 a menos 14, cada um deles vale 10 a menos 7, porque aí quando eu fizer
10 a menos 7 multiplicado por 10 a menos 7, eu vou ter 10 a menos 14. Numa solução ácida, eu tenho mais H+ que OH-. Então, se a gente tiver muito H+, por exemplo, 10 a menos 5, lembrando que eu estou falando de número negativo, tá? Então, 10 a menos 5 de H+, o que falta para 14 vai ser OH-. Então, um é maior que 10 a menos 7, outro é menor que 10 a menos 7. Numa solução básica, a coisa inverte, né? Eu tenho mais hidroxila que H+, então eu tenho uma quantidade de hidroxila maior que 10 a menos 7, aí 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, e o H+ menor que 10 a menos 7, então 10 a menos 8, 10 a menos 9, lembrando que os dois juntos tem que dar 10 a menos 14. Isso aqui vai gerar pra gente uma coisa que a gente vai chamar de pH. Se eu fizer menos log da concentração de H+, ou menos log da concentração de OH-, eu vou considerar que ele se transforma em pH ou pOH. No caso do pH, os valores vão ficando pequenos, porque 10 a menos 5 é um valor relativamente alto, já que a gente está falando até 10 a menos 14, né? 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5 são valores altos para H+. E aí eu vou ter quantidades, né, valores, quando eu fizer o menos log dele, pequeno. Então, 10 a menos 1 vai virar 1, 10 a menos 2 vai virar 2. E a soma pH mais pOH tem que dar 14. Então, a gente vai ver como é que a gente chega nesse valor. Então, ó, vou considerar que pH é menos log da concentração de H+, pOH menos log da concentração de OH-. Fê, para que eu tenho que trabalhar com esse log? Log não é chato? Na verdade, não. Quem inventou logaritmo, o que queria, na verdade, era diminuir o trabalho com potência negativa, porque potência negativa, sim, é chato de trabalhar. 10 a menos 12, 10 a menos 9, 10 a menos 8, isso é muito chato de ficar trabalhando. Agora 8, 9, 7, 6, 5,5 é mais fácil. Então, quem inventou isso aqui, na verdade, queria facilitar a vida, e facilitou. Então, toda vez que você vê esse P minúsculo, e isso vale para as aulas de pKa e pKb, quando a gente está falando de constante ácida e constante básica, se eu falar em pKa, é a mesma coisa, ó, menos log do Ka. Se eu falar em pKb, eu estou falando de menos log do Kb. É o mesmo motivo, eu vou tirar potência negativa, fica muito mais fácil de trabalhar. Um outro detalhe também que é super importante, gente, principalmente em prova discursiva, tem gente que escreve pH e pOH assim, ó. P maiúsculo, H minúsculo. Gente, não. P minúsculo é menos log. H maiúsculo é hidrogênio. Então, isso aqui não pode. Tem gente que escreve pOH assim, ó. P-O-H. Gente, isso aqui, ó, também não pode. Isso aqui pra mim é ursinho Poo escrito errado, tá? Então, não escreva assim. P minúsculo, menos log de H, no caso de H+, ou de OH-, né? E aqui é OH, hidroxila, O maiúsculo, H maiúsculo. Pelo amor de Deus, tá? Então, tomem cuidado com isso. Para dar aquela relembradinha de log, né? Isso aí vocês veem em matemática, mas vale a lembrança. Log de um produto é o log do primeiro mais o log do segundo. Log de uma divisão é o log do primeiro menos o log do segundo, né? Log do numerador menos o log do denominador. Log de uma potência, eu vou pegar a potência e jogar aqui para frente. Dá aquele petelequinho, ele vai lá para frente. Esse aqui a gente nem vai usar, eu deixei, mas a gente não vai usar, que é log da raiz, né? Seria o log de A dividido por B. Mas a gente, na verdade, só vai usar esses, principalmente esses dois aqui. Esses são os que a gente vai usar mais. Galera, se eu aplicar log dos dois lados, eu fico com log do primeiro mais o log do segundo. E log de 10 a menos 14 é menos 14. Ah, Fê, não entendi isso aqui. É simples, ó. Quanto é que vai ser log de 10 a menos 14? Vai ser x, não vai? Pega esse 10 e joga ele lá para cima. Aqui, ó, é base 10. Joga ele para o outro lado, ele vai como exponencial. Então, ó, 10 a menos 14 igual esse 10 veio para cá como base.
elevado a x. Então, para o x dar igualzinho do outro lado, ele tem que ser igual a menos 14. Então, tá aqui, ó. Log de 10 a menos 14 é menos 14, que é esse valorzinho aqui, que é igual a x. E aí, eu joguei menos para todo mundo. Eu multipliquei tudo por menos 1, tá? Menos log de h+, menos log de OH- igual a 14. Troquei o sinal aqui. Isso aqui a gente chamou de pH. E isso aqui eu chamei de pOH. Então, pH mais pOH é igual a 14. Em água pura, eles têm que ser igual a 7, todos dois. Soluções ácidas, os valores são menores que 7 para pH e maiores que 7 para pOH. Valores das básicas, maiores que 7 para pH e menor que 7 para pOH. Galera, minha dica, grava isso aqui, ó. Você sabe que a soma dos dois tem que dar 14. Então, se você gravar pH, tá tudo bem. Valor baixo de pH, ela é ácida. Valor alto de pH, ela é básica. Aqui, só para dar aquela ajudada, né, em termos de concentração molada, naquela resumida. Então, ó, nas soluções neutras, H+ igual a H-, os dois são 7, a soma dá 14. Nas soluções ácidas, eu tenho mais H+, e a soma tem que dar 14 também. Nas soluções básicas, eu tenho mais OH-. E aí, a soma dos dois também tem que dar 14. Moleza, vai. Na prática, a gente pode calcular pH fazendo conta, mas a gente pode medir pH usando vários indicadores. Então, aqui a gente tem indicador de piscina, para indicar se ela está ácida ou se ela está básica. Aqui a gente tem um pHmetro, que é um aparelhinho que mede, você mergulha ele na solução que você quer e ele identifica a quantidade de H+, te dá o pH, ele é bem preciso. A gente tem fitinhas e escalas de pH, né? Aqui ele está dando uma escalinha de pH. Se eu colocar o pH, né, o pHmetro dentro dessas soluções aqui do cotidiano, é mais ou menos esses pHs que eu vou ter. Então, lembrar aí que todo produto de limpeza tem caráter básico, né? Leite de magnésia, chá verde são básicos. O chá verde, inclusive, para quem tem problema de estômago, pode dar uma ajudada. O azeite de oliva também. Alguns alimentos, a gente vai ver alguns alimentos que são básicos e ácidos. O leite é levemente ácido, algumas frutas são levemente ácidas. A gente pode falar também de vinagre, suco gástrico, né, água de bateria, enfim. Uma das coisas que o indicador faz, né, ele tem duas cores, 1,5 ácido, 1,5 básico. E aí, o que vai acontecer? Se eu colocar H+ e OH-, eu vou mudar a cor do indicador, porque eu vou deslocar o equilíbrio. A gente já falou de deslocamento de equilíbrio. Então, nesse caso, por exemplo, se eu coloco muita base, eu desloco no sentido direto. Então, eu vou ver o tom azul. Se eu coloco H+, o H+ reage com a hidroxila, tira a hidroxila daqui, porque H+ mais OH- dá água. Então, ele retira a hidroxila daqui e ele desloca no sentido inverso, ficando amarelo. Então, tá aqui, ó, um outro indicador, né? A gente tem aqui outro indicador, que ele é amarelo e vermelho. Só que é um indicador de meio ácido, aqui é um indicador de meio básico. Mesma coisa, ó, se eu colocar H+, colocando H+, ele desloca no sentido inverso. Então, esse indicador aqui fica amarelo, são dois indicadores diferentes. Então, colocando H+ aqui, botando um ácido aqui, ele desloca no sentido direto e o tom fica amarelo. No mesmo indicador, nesse mesmo indicador aqui, diferente do indicador de cima, botei uma base, a base reage com ácido, tira o H+ daqui e ele desloca no sentido direto e ele fica vermelho. Então, cuidado, porque eu tenho indicadores que trabalham em meio básico e tem indicadores que trabalham em meio ácido, eles vão agir de forma contrária. Aqui, uma escalinha de pH, esse papelzinho ele vai mudar de cor, e aí eu mergulho ali na solução e dependendo da cor eu vejo se o meio é ácido ou básico. Aqui tem outros indicadores, aqui a gente tem, né, esse aqui que é o indicador universal, a fenolftalina, que é o único que vocês precisam realmente saber, e ela é incolor até o meio neutro, aí ela começa a mudar em meio de pH 8, ela começa a ficar rosa, até ficar bem rosa, bem forte. A gente tem o alaranjado de metila, que ele vai do vermelho ao amarelo. A gente tem o azul de timol, que ele fica rosa, amarelo e azul, então ele tá rosa e meio ácido.
azul em meio básico. A gente tem o papel de tornassol, que são 2 cores. A gente vê o papel de tornassol azul. Se ele tiver em meio ácido, ele fica vermelho. Se ele tiver em meio básico ou neutro, ele fica azul. E o papel de tornassol azul, o papel de tornassol rosa, que ele fica azul em meio básico e fica vermelho no meio neutro ou no meio ácido. Então, normalmente, eu não trabalho com um papel de tornassol só, eu trabalho sempre com os 2. Eu vou mergulhar os 2 na solução. Se ele ficar da mesma cor antes e depois nos 2, é porque ela é neutra. Se o azul virar para vermelho ou se o vermelho virar para azul, aí eu tenho uma indicação. Azul virando para vermelho, ela é ácida. Vermelho virando para o azul, ela é básica. Outro indicador que dá para fazer em casa, isso aí é bom para a gente se divertir com as crianças. Pegar o repolho roxo, tem 2 maneiras de fazer. Ou bate ele no liquidificador com água e aí depois coa. Você vai ver que ele vai ficar com uma cor mais ou menos assim, ó, tom violeta. Ou então você pode mergulhar ele numa água fervendo, deixa a água ferver, mergulha ele picadinho e depois coa. Você vai ver que ele também vai ficar com essa coloração. E aí você pode se divertir com coisas de casa, pingar limão, pingar sabão, pingar produto de limpeza, gotas de limão, Coca-Cola, você vai ver que ele vai mudando de cor. E a gente consegue fazer os 14 pHs. A gente consegue desde tom vermelho para ácido até tons, né, verde, amarelo, azul para base. É bem legal, dá para se divertir bastante. Aqui algumas indicações, né, do repolho roxo com coisas do cotidiano. Então, sabão em pó, bicarbonato, amoníaco, o açúcar que é neutro, o leite que vai ficando ácido, detergente, até o limão que é bem ácido. Detergente tem um caráter, alguns, um pouco neutro. Aqui alguns alimentos, né, do nosso cotidiano que tem caráter ácido. Então, para quem tem problema de estômago, não é legal. Então, comer muito pão branco, muita massa branca, beber álcool, refrigerante, açúcar, aumenta a acidez do estômago. E alguns alimentos que podem ajudar aí quem tem dor de estômago, né? Alguns alimentos que são levemente básicos ou muito básicos, bastante básicos. E aí pode, para quem tem problema de estômago, dar aquela ajudadinha. Aqui outra escalinha de pH com outros compostos também do cotidiano, mas isso é legal para Enem. Quem vai fazer Enem é bom dar uma olhadinha nessas escalas, tá? Isso costuma cair. E para acabar a teoria, solução tampão. É uma solução que tem um processo importante, principalmente na parte biológica, em que é uma solução que segura o pH, ela não impede a mudança de pH, ela impede variações bruscas de pH. Então, é uma solução importantíssima para os organismos vivos, né? Para a gente é super importante. Sem a solução tampão no nosso organismo, a gente morreria muito facilmente. Então, de um modo geral, a gente vai ver na solução tampão, se a gente pensar no nosso organismo, né? Nosso sangue está lá em torno de 7,4 para facilitar a vida. Se eu descer muito, eu vou ficar com uma acidose e posso morrer. Se subir muito, eu vou ficar com uma alcalose e posso morrer. Então, eu tenho que ficar sempre com pH em torno de 7,4. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas sempre bem pertinho disso. E aí, esse tampão, mesmo que você coma ácido, mesmo que você coma alguma coisa básica, ou que a tua respiração fique alterada e com isso, né, eu mude o pH do sangue, eu não vou ter mudança brusca. Eu vou ter uma mudança de pH, mas que vai estar sempre ali perto do 7,4, nunca muito diferente disso. Basicamente, o que a gente tem são reações enzimáticas que vão catalisar essas reações. Então, a gente vai ver aqui, ó, de que é feito um tampão, né? Como é que eu vou identificar um tampão? Ácido fraco e um sal correspondente, então tem que ter um íon em comum. A base fraca e um sal correspondente também tem que ter um íon em comum. Aqui a gente tem um exemplo, um ácido fraco, ácido acético e acetato de sódio. Íon comum, grupo acetato. Esse íon aqui, ó, CH3COO-, tem tanto aqui quanto aqui. Tem que ter um íon em comum. E o hidróxido de amônio com cloreto de amônio, o íon em comum é o NH4+. Esse seria o íon em comum.
uma base fraca e o sal da base fraca. Aqui a gente consegue ter uma ideia experimental, né, do que acontece. Água pura, coloquei base, o pH ele dá um pulo, ó, de 7 para 9, depois para 10, para 11, ele varia muito rápido para cima, e quando eu coloco ácido ele varia muito, muito rápido para baixo. Aqui eu tô com um tampão ácido, aqui eu tô com um tampão básico. Coloquei um tampão, claro, se o tampão aqui é ácido, o meu pH não vai estar em 7, o meu pH vai estar ácido, como isso aqui é um ácido fraco, ele vai estar levemente ácido. Mas olha só, olha quanto de base eu coloquei, e só quando eu coloquei 10 ml de base, que é base pra caramba, ele mudou em 1 unidade, em 0,1 unidade, na verdade. E a mesma coisa para o ácido, só quando eu coloquei 10 ml de ácido é que ele fez alguma variação. Então, todo esse meio aqui, ó, ele segurou tanto para o pH adicionando base, quanto o pH adicionando ácido. Aqui você vê que mal eu comecei a adicionar ácido básico, ele já variou bastante. Aqui o nosso tampão básico, então obviamente que eu não vou estar em pH 7, eu vou começar em pH 9, né, em torno de 9,3. Mas é a mesma coisa, ó, botei base pra caramba e ele não mudou. Depois eu botei ácido pra caramba e ele não mudou. Então ele segurou muito mais o pH ou na faixa ácida ou na faixa básica por muito tempo, mesmo eu colocando um ácido forte e uma base forte. Aqui a gente tem um exemplo do tampão de acetato ácido acético. Essa aqui é a reação do ácido, liberação de H+, alta ionização do ácido. Então o ácido está sendo ionizado na água e tal, e aí ele está liberando um ânion, que é o acetato. Quando eu coloco o sal que tem um ânion em comum, esse ânion aqui, que veio do sal, ele predomina sobre o ânion que veio do ácido. Então mesmo que eu coloque H+, esse ânion aqui acaba entrando nesse equilíbrio, ele acaba migrando para esse equilíbrio, impedindo o equilíbrio de voltar, porque se eu colocar H+ aqui, ele tem que voltar, né? Quando eu adiciono H+, ele volta. Mas se eu adiciono H+, e também adiciono acetato, ele se mantém em equilíbrio. É como se ele não alterasse, porque eu tô colocando H+, mas eu também tô colocando acetato. E aí ele fica estacionado, ele fica como ele está. Mesma coisa, se eu colocar uma base, ele teria que tirar o H+ dali. Quando ele tira o H+ ali, esse cara vem para cá, ele interage com essa solução aqui e ele acaba também tirando esse cara. Então, ele tira os dois ao mesmo tempo. E aí acaba não mudando o equilíbrio. E aí eu fico com equilíbrio tanto na adição de ácido quanto na adição de base, mais ou menos igual. Vai chegar uma hora que eu vou acabar mudando o pH, porque eu vou consumir todo esse sal que tá aqui, né? Todo o sal que veio daqui tem uma hora que eu acabo consumindo. Mas enquanto eu não consumir ele todo, ele consegue dar uma segurada no pH de forma adequada. Você não precisa saber explicar isso, você só precisa saber do que é feito um tampão e para que ele serve. Aqui eu coloquei porque teve uma questão só na UERJ que ele deu a fórmula, tá? Para calcular o pH de um tampão. Ele deu a fórmula, ele deu o valor do pKa, ele deu a concentração do sal, ele deu a concentração do ácido. Você só precisava aplicar na fórmula e fazer a conta. Na verdade, era uma questão de log, tá? Não era nenhuma questão de química, porque ele dava todos os dados, era só você saber aplicar. E o pOH, a mesma coisa. Você, né, pode ter o KB, e aí você tem que calcular lá o PKB e pKa é menos log da concentração. Menos log do Ka e menos log do KB, a gente falou agora há pouco. Concentração do sal, concentração da base. Como eu falei, né? A UERJ costuma dar tudo. Então, ela costuma dar o PKB, ela costuma dar a concentração do sal, concentração da base. Você teria que calcular o pOH. E se for o caso dele pedir o pH, fazer pH mais pOH igual a 14. Mas bem tranquilo. Galera, como eu falei, né? A gente tem um tampão importante no nosso sangue, que é o tampão de CO2. Ele mantém, né, o nosso sangue dentro desse intervalo aqui, em torno de 7,4. Se descer muito, ele vai para um período de acidose, que é muito comum, por exemplo, em pessoas que têm diabetes. E se subir muito, ele vai para uma alcalose. E aí você também corre risco de vida nos dois casos. Galera, só que assim, se a pessoa, vou até marcar aqui, ó, se a pessoa chegar nesse ponto aqui, ó, é porque ela morreu, tá?
Esse ponto aqui, num tampão sanguíneo de pessoa viva, saudável, a gente não chega, tá? Mas olha só, vamos supor que eu respire muito rápido. Se eu respirar muito rápido, eu tô tirando o CO2 do meio. Se eu tirar CO2 do meio, eu desloco o equilíbrio no sentido de produzir mais CO2. Então, eu acabo diminuindo a concentração de H+. Diminuir a concentração de H+, significa aumentar o pH. E aí eu entro em alcalose. Se você fizer essa respiração cachorrinho, você vai ver que você vai se sentir meio tonto, você vai ficar meio zureta, porque você fica em alcalose, você fica meio zureta. Se você, né, sabe aquela coisa do respira no saco? Já viram em filme que a pessoa respira o próprio CO2? Bota assim, já viram? Esse respirar CO2, aumentar a concentração de CO2, faz a reação deslocar no sentido direto e aí eu aumento a concentração de H+, aumenta a acidez e aí ele cai numa acidose. A pessoa fica mais ativa, fica mais esperta e também mais mal-humorada, tá? Então fica aí a dica. Aqui tem alguns exemplos, né, de pessoas com acidose, então falta de ar, a respiração pode ficar, né, difícil e a pessoa fica meio desorientada, e essa aqui podem ser algumas causas. Então é muito comum pessoa com asma, né, ter acidose, porque ela não consegue expelir o CO2, né, ela não consegue botar o CO2 para fora. E a alcalose, aqui tem alguma respiração ofegante, que é essa respiração cachorrinho, né? Algumas convulsões, quando a pessoa fica entorpecida. E aí tem alguns motivos pelo qual ela pode ter essa alcalose. E aí, para encerrar essa parte de titulação de ácido base e tampão, a gente vai falar das titulações. Gente, sempre que eu tenho uma titulação, eu vou ter um ácido e base reagindo para dar um sal. Claro que aqui tem água também, tá, galera? Que não me interessa a água aqui nesse momento. Então, a ideia é água, ácido e base formando sal, que é o que me interessa. Aqui, a gente põe uma substância que eu só sei o volume, mas não sei a concentração. Então, aqui a concentração é desconhecida. Aqui eu sei a concentração e sei o volume. Tanto faz, pode ser o ácido ou a base. A ideia é, aqui embaixo você só conhece o volume e aqui em cima você conhece o volume e concentração. E aí, num ácido forte, imagina que eu estou fazendo uma titulação colocando uma base, tá? Eu tenho o ácido aqui embaixo, estou colocando uma base. Então, eu começo com pH bem baixinho, porque eu começo com pH só do ácido. O ácido é forte, começo com pH bem baixinho. Aí eu vou colocando base, vou colocando base, vou colocando base. Vai chegar uma hora que eu vou neutralizar. Na hora que eu neutralizei, eu cheguei no pH 7. Meia gota que eu ponho a mais, ele vai sobrar base. E aí, sobrando base, como a base é forte, fica com pH muito alto. Então, você vai ver que ácido e base forte, você vai ter uma neutralização que ela vai dar um pulo, ela vai dar um salto de um pH bem ácido para um pH bem básico numa meia gota, literalmente, tá? Meia gota. Aqui eu tenho um indicador, né? O correto no indicador é que ele fique o mais claro possível. Então, desses três aqui, o mais correto é esse primeiro. Que ele tá, se puder ficar mais clarinho que isso, ainda até melhor, tá? Agora, eu tenho um ácido forte, uma base fraca. É a mesma ideia, tá? Eu vou começar com uma base forte. Vou começar com base forte, eu vou começar com ácido forte e vou começar a botar base. Só que a base é fraca. Vai chegar um determinado momento em que eu vou ter, olha só, a base fraca e o sal da base fraca. Quando eu tenho uma base fraca e o sal da base fraca, em algum momento eu gero um tampão, porque eu tenho os dois no mesmo recipiente. E aí ele vai segurar, eu vou ter que ficar botando ácido, botando ácido, botando ácido. Nossa, vou ter que ficar até um determinado momento em que ele dá a viragem. Quando ele der a viragem, e aí como meu tampão, né, ele tá feito a partir de um ácido, eu comecei com ácido forte, ele vira aqui embaixo, ó, ele vira aqui na faixa ácida porque eu comecei com ácido forte. E aí depois vai sobrar base, mas como essa base é fraca, que vai dar excesso de base.
E aí o excesso de base tem um pH básico, mas não muito, porque a base é fraca. Aqui, eu comecei com ácido fraco, então o ácido forte eu começava aqui de baixo, o ácido fraco eu começo aqui de cima, porque ele é ácido, mas não é tão forte, né? E aí vou colocando base, colocando base, colocando base, vai chegar uma hora que eu vou ter um tampão onde eu tenho uma substância ácida e o sal da substância ácida. Então, um ácido fraco e o sal dele. Aí eu formei um tampão. Quando eu terminar, quando eu fechar a minha titulação, eu vou ter excesso de base. Só que essa base é uma base forte, aí o pH dela no final tá lá em cima. Fazendo os exercícios agora que interessam, a gente tem aqui uma tabela que vai produzir pra gente concentrações de hidrogênio e concentrações de hidroxila a 25 graus Celsius. E aí ele quer saber o que não é correto afirmar. Então, estão todas certas menos uma, tá? Então, vamos lá. Para adiantar, como ele está falando de pH e pOH, vou calcular os pHs e pOHs aqui de algumas substâncias. Ó, na Coca-Cola, ele dá a concentração de hidroxila. Eu posso calcular o pOH. Isso aqui é 10 a menos 11. Isso aqui é uma base. pOH é 11, pH é 3. Lembra que a soma tem que dar 14. Concentração de H+, aqui eu posso calcular o pH direto. Esse aqui é 10 a menos 6 e o pH é 6. Aqui eu vou calcular o pOH também, porque ele me deu uma base. Então, o pOH aqui é 6 e o pH é 8, a soma tem que dar 14. Nesses dois aqui eu consigo calcular o pH direto, pH 4 e aqui pH 8. Vou calcular o pOH aqui por conta dessa primeira aqui, ó. Se o pH é 8, o pOH tem que dar 6. E aí, ó, a água do mar tem pOH igual a 6. Ó, água do mar, pOH igual a 6. Então, ok, verdade. Água com gás, tá aqui, ó, água com gás tem pH maior que a Coca-Cola. Aqui, ó, pH maior que o da Coca-Cola. Sim, pH maior que o da Coca-Cola. E menor que o leite de vaca, ó. Menor que o leite de vaca. Então, verdadeiro. O pH da água do mar é básico, ó. pH da água do mar é básico, acima de 7, pH básico, certo? A clara do ovo, cadê a clara do ovo? É mais básica que o leite, ó. pH do leite é 6, é ácido, pH da clara do ovo é básico. Então, esse aqui também tá certo. E a clara do ovo tem pH maior que a água do mar? Não, eles são iguais. Então, letra E que está errada. Eles são iguais e não um maior que o outro. A análise de um determinado efluente mostrou que a quantidade de íons hidroxônio, que é H+, né, é igual a 10 a menos 6. Sabendo que é normal a água estar entre pH 4 e 9, qual é o valor da água analisada? Então, ó, pH igual a menos log de H+. A quantidade de H+ presente é 10 a menos 6. Então, menos log de 10 a menos 6. Fiz aquele esquema do peteleco, ó. Peguei esse menos 6 e joguei aqui pra frente. Então, fiz esse movimentozinho aqui, ó. Peguei esse menos 6 e joguei aqui pra frente. Então, menos, que é esse aqui, menos 6 log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, pH igual a 6. Bem facinho, né? A equação a seguir apresenta a dissociação da metilamina. Ela tem uma concentração de 0,75, então tá aqui, ó, 0,75. Ela vai dissociar 8%, então a quantidade de hidroxila que ela vai gerar para mim é 8% de 0,75. 8%, para lembrar, é 8 sobre 100. 0,08, e eu tenho uma única hidroxila, tá? Se eu tivesse duas hidroxilas, isso ia mudar um pouquinho a história. Então, vamos lá. Concentração de hidroxila é a concentração da metilamina vezes o percentual que ela dissociou, 8%, e ela produziu uma única hidroxila, tá? Então, tá lá, 0,75, 0,08 e 1. Isso dá 6 vezes 10 a menos 2. Calculando o pOH. Por que tem que calcular o pOH primeiro? Ele quer o pH, mas pH eu preciso da concentração de H+. O que eu tenho aqui é a concentração de OH-.
Então, o pOH é menos log da concentração de OH-, o pOH é menos log 6 vezes 10 a menos 2. Aqui eu tenho log de uma multiplicação, tá? Log do primeiro mais log do segundo. O log de 10 a menos 2 é menos 2. Se a gente lembrar, ó, dá aquela empurradinha para cá. E aí vai ficar menos 2 log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, log de 10 a menos 2 é menos 2. E o log de 6, Fê? Ah, ele me deu aqui uma dica, ó. 2 e 3. E aí eu vou ter que trabalhar aqui fora. Ó. O log de 6 é a mesma coisa que log de 2 vezes 3. Porque 2 vezes 3 dá 6. Aí, de novo, log de uma potência, log de uma multiplicação. Log do primeiro, log do segundo. Quando eu somo os dois, eu acho o log de 6. O log de 2 ele me deu 0,3. O log de 3 ele me deu 0,5. Então, o valor aqui vai dar 0,8. Então, já achei, o log de 6 é 0,8. E aí, o meu pOH é 1,2. pH mais pOH tem que dar 14. Então, meu pH é 12,8. É isso. Questão 4, ele vai falar que a autoionização da água é uma reação endotérmica. Ele me dá essa informação aqui. Então, uma estudante mediu uma água recém-destilada, 50 graus, e aí ele encontrou um valor de 6,6, que não é o valor que a gente está acostumado. A gente está acostumado com o valor da água pura, da água destilada, como sendo 7, mas 7 é 25 graus Celsius, né? A gente já discutiu isso. E aí ele achou que o aparelho tivesse com defeito e aí ele fez algumas afirmações. Então, ó, o valor 6,6 poderia estar correto, porque 7 é o pH da água pura, mas é 25 graus Celsius. Sim, esse valor 7 que a gente fala para água pura é só em temperatura de 25 graus. Quando eu mudo qualquer temperatura, eu mudo os Ks, né? Ka, Kb, Kw. Na aplicação do princípio de Le Chatelier, o equilíbrio de autoionização justifica um aumento da concentração de H+. Gente, se ela é endotérmica, o calor é como se fosse um reagente. Quando eu aumento o calor, eu desloco o equilíbrio no sentido direto e aumento a autoionização da água. Então, certinho. Na água, o pH é tanto menor quanto maior a concentração de H+. Se eu aumento a concentração de H+, o pH diminui. Então, também está certinho. E aí, minha resposta é a 3. Agora, eu quero verdadeiro ou falso. A gente acabou de falar isso, né? O pH da água pura é 7, mas só se tiver 25 graus Celsius. Então, certinho. O pH de uma solução de ácido clorídrico 0,01 mol por litro é igual a 2,2? Falso. Por quê? Isso aqui, na verdade, é 10 a menos 2. E aí, menos log desse valor dá 2, né? O pOH de uma solução de hidróxido de potássio 0,01 é igual a 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando você fala em pOH, eu estou falando de concentração de hidroxila. Aqui o valor é 10 a menos 2 também, só que aqui é 10 a menos 2 de OH-, porque isso aqui é uma base, ó, hidróxido. Então, eu tenho concentração de OH- igual a 10 a menos 2. E aí, o pOH igual a 2, e aí o pH seria 14. 14 a 12, que a soma tem que dar 14, já estou pensando na resposta. Quanto maior for o pOH de uma solução, ó, então, ó, pOH grande. Quanto maior for o pOH de uma solução, menor será a concentração de íons hidroxila e maior será a sua acidez. Aqui, ó, quanto mais eu ando para o lado esquerdo dessa tabelinha aqui, ó, mais ácido está ficando composto. Então, esse valor aqui, ele tem menor quantidade de hidroxilas, maior quantidade de H+, e maior acidez, tá certinho. O pH de uma solução de hidróxido de sódio, 10 a menos 2, é igual a 11? Não, é que hidróxido de potássio e hidróxido de sódio são da mesma família, então a mesma conta que eu fiz para cá vale para cá. O pOH é igual a 10 a menos 12 e o pH é 12, tá? Então, pOH é 2,
pH 12, não 11, tá? Bom, aqui é uma questão de diluição. Eu tinha uma solução de pH 4, peguei 10 ml dela, acrescentei 90 de água, eu quero saber qual é o pH da solução restante. Então, pH é menos log da concentração de H+. Se o pH é 4, a concentração de H+, é 10 a menos 4. Quando eu faço a diluição, né, CV, concentração inicial, que é 10 a menos 4, volume inicial não precisa passar para litro, tá? Eu posso trabalhar com esse volume aqui em mililitro, porque o outro também está em mililitro. Só toma um cuidado. Aqui é a concentração inicial, 10 a menos 4, que eu tirei daqui, né? Concentração de H+. Volume inicial, 10 ml. Concentração final que ele quer saber, só que o volume final é a soma dos dois volumes, tá? Então, eu tinha 10 ml, acrescentei 90 ml, fiquei no final com 100 ml. E aí, galera, é uma questão de bom senso, né? Se eu coloquei água para diluir em 10 vezes, a concentração fica 10 vezes menor. Quanto mais água eu ponho, menos concentrado fica. Então, estou com a concentração 10 vezes menor. Então, de 10 a menos 4, caiu para 10 a menos 5. Aí, para achar o novo pH, o pH linha, né, o pH novo, menos log da concentração de H+, se minha concentração é 10 a menos 5, meu pH novo é 5. Então, eu coloquei água diluindo 10 vezes para cima, a concentração fica 10 vezes menor. Então, a concentração caiu de 10 a menos 4 para 10 a menos 5. Lembra que eu estou falando de números negativos, tá? Aqui, uma solução de 1 litro, eu tenho 0,2 mol por litro de ácido clorídrico e aí coloquei 4 gramas de hidróxido de sódio. Eu quero saber qual foi o pH final. Galera, só pra gente se ligar, eu agora tenho uma reação entre um ácido e uma base. Se as quantidades de ácido e base estiverem iguaizinhas, né, se elas estiverem estequiométricas, esse pH vai ser 7. Se sobrar ácido, o pH vai estar menor que 7. Se sobrar base, o pH vai estar maior que 7. Então, a primeira coisa que eu vou identificar, coloquei 44 gramas de base, então a massa dele é 40 mol por litro, né? 40 gramas por litro, 40 mol por litro. 40 gramas por litro é a massa molar, ó, 23 mais 16 mais 1. Então, 40 gramas é a massa molar do NaOH. E aí ele colocou 4 gramas de NaOH, ele colocou 0,1 mol em 1 litro, tá? Ele colocou isso no volume de 1 litro, então isso aqui tá em mol por litro. A proporção é de 1 para 1, um ácido para uma base, então a quantidade que eu tiver de ácido é a quantidade que eu preciso de base. Como eu tenho 0,1 mol de base, que a gente calculou aqui, eu vou precisar exatamente de 0,1 mol de ácido. Mas repara que eu coloquei a maior quantidade de ácido, eu coloquei 0,2. Eu coloquei mais ácido do que eu precisava. Então, eu vou ter um excesso de ácido, eu vou ter um excesso de 0,1 mol. Porque se a proporção é de 1 para 1, eu tenho 0,1 mol de base, eu vou consumir 0,1 mol de ácido. E aí, como eu tenho 0,2, vai sobrar 0,1 mol de H+. E aí é só calcular o pH da solução restante. Como vai sobrar 0,1 mol de H+, que é de ácido, né, de HCl, então meu pH novo vai ser igual a 1. Então, tem lá, a solução vai ser ácido, o pH restante dela vai ser igualzinho a 1. Aqui, ele pede para calcular o pOH de uma solução ácida. Não dá para calcular o pOH de uma solução ácida direto, né? Eu vou ter que calcular o pH primeiro. Então, ó, a quantidade de HCl vai me dar a quantidade de H+, o ácido é forte, é 1 para 1. Então, o pH vai ser menos log da concentração de H+. Eu tenho menos log de 10 a menos 1, lembrando que 0,1 é igual a 10 a menos 1. Então, meu pH é 1. A soma de pH mais pOH tem que dar 14, então pOH é 13. Bem facinha. Indique a alternativa que eu posso ter, né, para fazer um tampão. Qual desses caras aqui eu posso adicionar para fazer um tampão?
Bom, tem duas coisas importantes aqui. Um é que ele já tem hidróxido de amônio e o outro ele quer um pH básico. Então, eu já tenho a base, o que eu preciso, na verdade, para fazer esse pH alcalino é de um sal. Porque de que é feito um tampão? Ou um ácido fraco e o seu sal, ou a base fraca e o seu sal. Como a base eu já tenho, eu só preciso de um sal correspondente a esse cara aqui. Isso aqui é uma base forte, não faz sentido. Isso aqui é outra base forte, não faz sentido. Isso aqui é um ácido forte, não faz sentido. Esse aqui é até um sal, mas além de ser um sal de ácido forte e base forte, ele não tem nada em comum com hidróxido de amônio, porque esse cara aqui é o NaCl. Não tem nada em comum com NH4OH. Eles têm que ter íon em comum e eles não têm. Então, esse aqui não serve. Então, vai servir o cloreto de amônio, que na verdade é o NH4Cl. E aí, eles têm o amônio como íon em comum. Bem fácil. Aquilo do tampão sanguíneo que eu falei, né? O tampão sanguíneo tem que segurar o pH do sangue em torno de 7,4, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. E aí eu tenho a possibilidade de acrescentar substâncias que estejam nesse equilíbrio para deslocar esse equilíbrio para um lado ou para o outro, ou colocar alguém que possa consumir algum desses itens aqui dessa reação. E aí ele mostra o nosso tampão, e eu repeti o tampão aqui, ele quer que você analise as afirmativas. Quando uma pequena quantidade de base entra em contato com esse tampão, os íons reagem com o ácido do tampão, praticamente não alterando o pH. Galera, se eu boto uma base, a base reage com esse H+ aqui, ó. Só que lembra, o tampão, ele consegue fazer um deslocamento de equilíbrio de tal modo que a alteração ela é pequena. Eu altero o pH, mas altero de forma branda. Aí na 2 ele diz, quando a alteração, né, quando eu aumento a concentração de íons bicarbonato, aí tem que lembrar quem é o bicarbonato, né? Bicarbonato é esse carinha aqui, ó. Quando eu aumento a concentração de íons bicarbonato, o pH também vai aumentar. Gente, se eu aumento a concentração de bicarbonato, eu desloco essa reação no sentido inverso. Deslocar no sentido inverso seria consumir H+. Consumir H+ significa aumento de pH, tá certo? Quando eu aumento a concentração de CO2, então aumentei o CO2, desloco no sentido direto. Produzo mais H+, se eu produzo mais H+, o pH diminui porque a solução fica mais ácida. Então, de novo, as três estão corretas. Considere duas soluções diluídas, uma solução 1 e 2, as duas estão no mesmo pH, pH 5. A primeira é uma solução tampão e a segunda não é. O que ele fez? Ele vai adicionar 10 ml de NaOH aquoso nas duas. Gente, botei uma base, eu vou mudar o equilíbrio, né? Eu vou mudar o pH da solução. Só que numa solução tampão, esse pH muda pouco. Então, como é uma base, ele vai ter que subir. Mas no tampão, ele sobe pouquinho. E na solução que não tem tampão, ele sobe muito esse pH, ele vai ficar muito básico. Então, aqui das opções, né, ele diz que de ambas as soluções eu vou ter um pH aumentado. Sim, então isso aqui tira, isso aqui tira. As duas soluções eu vou aumentar o pH, estou botando uma base, o pH aumenta. Só que ele está dizendo nessas duas opções, né, que eles vão aumentar aqui de forma igual. Não, eles não aumentam de forma igual, tá? Então, já sei que a resposta é a letra A. E aqui no tampão, aquilo que eu falei, ele deixa o tampão variar o pH, mas varia pouco. Então, a variação do 1 vai ser mais leve, mais suave, mais discreta por causa do tampão, do que a variação do 2, que não tem tampão e o pH vai disparar. Concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 10A-3. Qual o pH de um refresco preparado com 20 ml de suco de limão numa quantidade de água suficiente para completar 200 ml? Gente, aqui também é uma diluição. Você vê que eu aumentei o volume em 10 vezes? Então, eu aumentei
a diluição, eu aumentei 10 vezes o volume de líquido, a concentração tem que diminuir, né? Então, vou fazer lá o meu CVCV, a concentração original, 10 a menos 3. O volume inicial não precisa passar para litro, porque o outro também está em mililitro. Aqui ele já me dá, diferente do outro que eu tive que somar, né? Ele aqui já diz que a quantidade vai ser suficiente para 200 ml. Então, 200 ml é o meu volume final. E aí eu acho a nova concentração 10 a menos 4. Você vê que a concentração caiu 10 vezes, porque eu botei 10 vezes mais água. E aí o pH deu 4. pH menos log da concentração de H+. Se a concentração é 10 a menos 4, o pH é 4. Então, 10 vezes mais água, ele fica 10 vezes menos ácido. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixa lá nos comentários, deixa lá no chat, que eu prometo que eu respondo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Fui!